São Pedro e São Paulo, duas colunas fortes da igreja. Um representa a estrutura, a organização hierárquica e sacramental, o outro a dimensão missionária da igreja, como continuadora da missão dos apóstolos, levando a palavra de Deus a todos os povos. Você se identifica mais com Pedro ou com Paulo? Jesus não procura homens e mulheres perfeitos, prontos, mas chama pecadores, gente de carne e osso, para serem moldados pelo seu amor, pela sua graça. Um homem rude, pescador, de firme decisão, que negou Jesus quando ele mais precisava, tornou-se a pedra da igreja, o primeiro papa. O outro era versado na lei, perseguidor de cristãos, assassinou a muitos. Converteu-se, tornou-se um grande missionário, evangelizador. Cristo confiou neles. O evangelho de hoje nos conduz a este entendimento quando nos faz um questionamento fundamental, básico do cristianismo. Quem é Jesus? Quem não souber responder essa pergunta não será seu discípulo, não entenderá a igreja e nem muito menos a sua missão. Ei, quem é Jesus para você? O evangelho deste dia nos traz essa pergunta. Dela depende o nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, isto é, ele se afasta com seus discípulos de Jerusalém, o centro do poder político e religioso de então, para ali descobrir se eles de fato sabiam quem ele era e qual era a missão que tinham como discípulos. O povo de Jerusalém, aqueles que estavam lá, não entenderam, não compreenderam quem era Jesus. Por que Jesus os levou até aquela região? Ele não poderia ter feito essa pergunta ali mesmo em Jerusalém? Então, o fato de Jesus os levar a esta região tem um caráter pedagógico e catequético. Quando estamos muito envolvidos com alguma situação ou muito próximos de algo, não conseguimos visualizá-lo com nitidez ou na sua totalidade. É preciso distanciar-se. Em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus e sua missão naquilo que eles representavam. Jesus os leva a Cesareia de Filipe, região periférica de Jerusalém, com todos os problemas de uma periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus e a sua missão longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão. Nesse contexto é que ele faz a pergunta crucial do discipulado: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome de todos, responde prontamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não respondeu isso porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado, e a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo e com a sua missão. Jesus sabia disso e confirmou que a resposta de Pedro era fundamental, pois vinha de Deus. Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão de ser a base da igreja. Dele dependeria o fortalecimento dessa igreja, que nasce apostólica, missionária e se expande pelo mundo, fiel aos seus princípios, à sua base. Ele seria o seu alicerce. Vemos assim Jesus confiando a Pedro essa missão. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Depois de ter respondido corretamente quem ele era, Jesus confia a Pedro essa responsabilidade e lhe capacita dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É a responsabilidade da igreja de fazer a ligação, a mediação entre o céu e a terra. Isso é feito através dos sacramentos e das ações missionárias, do comprometimento com a defesa da vida, sobretudo com a vida dos indefesos. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Foi ele quem espalhou a palavra de Deus por várias partes, através de suas viagens, cartas e outras ações. Empreendeu um verdadeiro combate na missão de levar a palavra de Deus aos confins da terra, sendo fiel ao pedido de Jesus. Enfrentou inúmeras dificuldades, mas não se deixou abater por elas.
No texto de hoje, a segunda carta a Timóteo, ele escreve da prisão, a segunda leitura da liturgia. Paulo, prisioneiro de Cristo e dos homens, faz uma espécie de testamento que encoraja Timóteo e as comunidades, mostrando que vale a pena a missão, vale a pena dedicar a vida a Cristo e ao próximo. Sua sensação é de missão cumprida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que bom se ao chegarmos ao final de nossa missão neste mundo, pudermos ter essa mesma sensação de missão cumprida, de ter feito algo pela nossa igreja, pelos nossos semelhantes, enfim, para Cristo. Partiremos deste mundo com a consciência tranquila, do dever cumprido. É o que Paulo nos leva a refletir. São palavras de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós nos desafios da missão.